começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares, e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. Bem, vamos. O tema de hoje é hostes de maldade. Vamos falar de mentira, engano, trevas, potestades de maldade, governadores de trevas. Sim? Vamos falar um pouco da maldade. Vamos falar da carne, do poder que há, e também vamos falar quem somos nós diante disso e várias experiências que eu tenho tido, especialmente esta última que eu passei, que Deus me deu para que a igreja trate esse assunto melhor. Vamos começar com Efésios capítulo 6, verso 12. Tome nota, por favor. Porque não temos luta contra sangue e carne, mas senão contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas. De quê? Deste século. E quando Paulo escreveu isso? Há quase 2000 anos atrás, não? Mantenha esta palavra, deste século. Agora vamos a Hebreus capítulo 9, verso 26. Mas mantenha em mente este século. Este século. E voltamos a Efésios capítulo 6, assim que vamos lá, e voltamos novamente a Efésios capítulo 6, verso 12. Põe uma marquinha aí, porque vamos voltar. Mas vamos a Hebreus capítulo 9, verso 26. Falando de sacrifícios, do sacrifício de Cristo, diz: de outra maneira lhe seria necessário padecer muitas vezes, desde o princípio do mundo, mas agora, falando daquele tempo, na consumação dos séculos. Na consumação do quê? Se apresentou uma vez para sempre pelo sacrifício de si mesmo, para tirar o pecado do meio. Ou seja, quando Cristo morreu, houve uma consumação dos séculos. Agora no capítulo 6, aí mesmo em Hebreus, antes de voltar a Efésios capítulo 6, verso 5, veja o que diz. E assim mesmo provaram da boa palavra de Deus e dos poderes do século o quê? Vindouro. Então, estamos falando deste século e do século o quê? Vindouro. Quando Paulo falou, naquele século, ainda que Cristo teria morrido, havia uma condição. Então Paulo falava, veja, nossa luta não é com a família tal, senão que são, vamos ver em Efésios 6,12, leia você mesmo aí, para que você veja. Porque não temos luta contra sangue e carne, mas senão contra os principados, contra as potestades, contra os governadores das trevas. De onde? Contra hostes espirituais de maldade. Onde? Se para ter maldade tem que haver corpo. Para haver maldade, para haver trevas, tem que haver corpo físico. Então, quando Paulo está falando, Paulo não estava falando de algo longe de nós. Está falando de regiões dos céus. Não está falando do céu, regiões do céu, que é a vida nossa aqui. Isso é parte do céu. Primeiro céu. A Bíblia diz que está o primeiro céu, segundo céu e terceiro céu.
É o paraíso, não? Então o que acontece é que, quando Paulo fala de hostes de maldade, está falando de pessoas que têm autoridade para fazer maldade. Quando fala de trevas, está falando de falta de conhecimento, desconhecimento da luz. A luz é o quê? O evangelho, a verdade. Mas uma pessoa que não conhece a verdade, então está em trevas. Ao estar em trevas, a maldade, a mentira, começa a afetá-la, porque ela está em trevas. Então, dentro de todo este marco de referência que temos de maldade, de regiões do céu, que é aqui, potestades, governadores. Quando fala de governadores, você tem que ter bem claro que Satanás já foi destruído. Porque se tivesse, às vezes tem pessoas que nos chamam e... Por que vocês dizem que o diabo foi destruído? E essas hostes de governadores de maldade? Abençoado, você não pode vir com isso agora. Você tem que mirar, ver claramente o que Paulo diz, que Satanás foi destruído. Então, uma vez você tenha isso colocado, as demais perguntas não use para dizer, não, foi destruído. Você tem que já entender a Escritura. Ezequiel 28, 19, tome nota. Ezequiel 28, 19 diz que naquele dia ele deixaria de ser para sempre. Então você vai a Isaías 27, 1 e diz, naquele dia, na cruz ele matará ao dragão com a espada poderosa em sua mão e destruirá. Então, depois te leva a Colossenses, quando diz que nos livrou, não é que vai livrar, nos livrou da potestade das trevas, que em público foi lançado fora e destruído. Então depois vai a Hebreus 2,14 e diz, porquanto os filhos participaram de carne, ele também participou para destruir. Então você já tem claro que Satanás foi destruído. Agora não te convença, não te turbe agora quando veja um verso que diz, não, que nossa luta não é contra carne nem sangue, senão contra governadores, potestade de trevas da maldade. Isso tem uma explicação, abençoado. Você já tem claro na Escritura, na história e no Evangelho que dizem que Satanás foi destruído. Mas então agora nos resta a maldade, nos resta a mentira, nos resta a ignorância, as trevas. Veja como essa senhora que chamou pela rádio, vocês estão pedindo dinheiro, se é a primeira vez que falamos em dinheiro, mas como está em trevas, então são pessoas que a carne os move como lhe dá vontade. Eu os chamo de massas de carne viventes. Como se chama aqueles que parecem essas baleias, os manatis? Você já viu esses peixes bem feios, gordinhos, que parecem manati? Esses são manatias, com cabelo, com roupa, postas, são... Essas são as pessoas que você tem que se cuidar delas. Às vezes você tem um tio, às vezes são irmãos teus, às vezes são família, são carne que você tem que cuidar-te deles. Não servem. Veja, eu me cuido, eu conheço de que tio, de que primo, de que sobrinho, eu não trato com isso. E ser irmão, cuidado. Família é bem próxima, se não conhece a palavra, são massas de carne perigosas para você. Isso de família, veja que vem um tio por aí, e venha, chegue como quiser. O que ele tem comigo? É que é teu tio. Não, que foi irmão de tua mamãe, que se você se lembra, que te ajudou quando era pequeno. Graças porque me ajudou, mas o que vem agora? Não vai me ferrar minha vida. Isso de que eu com isto, questão de família, eu vou com a família da fé. Nem mamãe nem papai. Aqui não conta. Se não serve, não serve. Se é carne, é carne. Porque, olha, ante a mentira, vou entrar num terreninho bem saudável agora. Vamos a Romanos 8,7 para mostrar-te algo aí. Romanos 8,7. E que papai, eu amo, eu quero que sim. Problema, respeito. Mas não respeito as pessoas que não tem nada a ver comigo. Mas quando se trata do evangelho aí
Veja isto, porque eu vou te falar agora das experiências de onde nasce o espiritismo, santeria, bruxaria. Vou te dar um pouquinho disto, mas veja isto. Porquanto os desígnios de quê? São inimizade contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Os desígnios da carne, veja que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas os desígnios da carne, veja, o corpo carnal que eu tenho é bem diabólico. Isso é diabo. Você não vê que os desígnios da carne são diabólicos? Sim, porque Deus deixou a carne nessa condição. Para dar espaço à fé, você vive pela fé. Se te conserta a carne, para que você necessita de fé? Você não tem que aplicar nada. Se já os desígnios estão consertados, mas atualmente, os desígnios de tua carne não se sujeitam à lei de Deus. Olha, de onde é que os espíritos sacam disso? Você já viu os programas antes de nós, depois de nós, que começam? Venha, diga a tua fé, e aqui tem uma taquicardia, as tendências de teu signo zodíaco. Então você sabe isso mareia, isso no momento. Você não sentiu que às vezes, veja abençoado, não trate com carne. Tua carne não se sujeita à lei de Deus. O que se sujeita à lei de Deus é o teu conhecimento, o teu espírito. Este que está aqui. Agora, o sistema não, veja, no sistema, ele te assusta dormindo e quando você acorda você segue assustado, porque aí não tem conhecimento. Aí o diabo está tratando com eles dia e noite. Me dá pena com esses pastores que creem no diabo e se passam repreendendo, toda uma vida repreendendo o diabo. E o diabo nunca se vai, nem se vai, isso está aqui na carne. Você não vê que você é gênero diabo? Tua carne é gênero diabo. Isso foi a única coisa que ficou do diabo em ti. E Deus te deixou para você dar lugar à fé. Então, por isso é que em Efésios capítulo 6, aí mesmo no verso 16, o que diz o verso 16? Sobre Efésios 6,16, o que diz? Sobre o quê? Sobre tudo o quê? Tomai o quê? O escudo de quê? Para quê? Para quê? Para que possais o quê? Apagar os dardos de quê? E os dardos como são? Você vê os dardos? São pensamentos abençoados. Os dardos são os desígnios. Os desígnios de sua carne estão nos dardos, mas sobretudo, veja o que te diz. Pegue a palavra para você poder fazer isso aqui. Veja abençoado. Sobretudo, o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? Que a fé te diz que você foi livrado do diabo, que você foi livrado do poder das trevas, e aquele que se une ao Senhor é o quê? Um espírito com ele. Você é um abençoado. Você não tem que ter medo de nada. Não há diabo, não há manifestação, não há nada. O que há é o Espírito de Deus sobre tua vida. O que há é Espírito Santo, gozo, paz, completo. Ai, apóstolo, graças por falar disso, porque uma vez, uma noite... Quantos tiveram experiências em carne aqui, que essa noite você se arrependeu, fez 20 mil promessas a Deus? A Deus não prometa nada, rapaz. Você está com medo, por isso vai fazer promessa? Seja livre, depois você me prometa, quando você estiver livre, quando você estiver fora do medo. Você não tem que estar enganando a Deus, essas brincadeiras. Ah, eu prometo que agora, isso é bobagem. Aprenda a conhecer as trevas, a mentira do corpo que você vive. Veja o que diz Efésios 4:22. Veja, Efésios 4:22, o que diz? 4:22.
Daí, deste desconhecimento, é que o sistema se passa repreendendo o diabo e passe à frente, vou te ungir com azeite. E daí é que, olha, o que diz Efésios 4:22? Despojai-vos do quê? De quê? Por quê? Porque está viciado conforme a quê? A verdade? Há desejos verdadeiros? São desejos enganosos de mentira, de desígnios da carne, que jamais se sujeitarão a Deus. Não deixe que fale contigo esses evangélicos mentirosos, esses pastores que ficam brincando com as ovelhinhas. Venha, que vamos ter jejum no sábado, que você se fortaleça no espírito. Mentira! Esse cachorro que você tem, você põe a jejuar, ele fica pior ainda, porque ele fica sem comer, que agora o cachorro tem fome. Sistema corrupto que eu vou caminhar de joelhos. Vou subir uma escada de 50 de joelhos para sacrificar. Olha, está lastimando os joelhos. Deus não necessita dos teus sacrifícios para nada. Deus não necessita de sacrifícios, abençoado. Repousa, descansa. Deixa essa carne má que você vai fazer portar bem. Vai desfilar de religião. Já é má. E desfilando de religião então? Imagine. Anda que é má e agora religiosa. Montões de sacerdotes aí. Quem que você vai enganar com isso? Com uma cruz e uma batina bem religiosa, muitos paninhos e bobagens e gorros. Se põe aí, veja. Isso você tem que, olha, veja. Em Porto Rico há uma canção que diz: ai Ramona, por mais que te chegues à janela, ficarás solteirona. Não deixe que a carne brinque contigo. Eu te aconselho que você durma tranquilo. Então a tua carninha, diga aí: olha, por mais que dê voltas, eu aqui o vencedor sou eu. Eu vou dormir tranquilo, assim que você pode me trazer pesadelos, sonhos, serpentes correndo por cima, ratões, pode me trazer, eu vou descansar esta noite. Não brinque mais. Não. Se tivesse em Costa Rica, falava mais claro, mas por agora, não brinques mais. Isso é carne, abençoado. Você o que tem é pura carne em cima, um corpo que não se sujeita aos desígnios de Deus. E que o que se sujeita a Deus em você? Agora sirva a Deus com o quê? Por isso Paulo disse aos Efésios, veja, desperta tu que dormes. Mas estavam despertados, porque para Paulo falar, tem que estar acordados. Desperta tu que dormes e a luz de Cristo te iluminará. E eles disseram, o que você está falando? Nós não estamos despertos, vocês estão despertos, mas estão adormecidos aqui. Eles estavam duplamente adormecidos. Quando se levantavam, você não está em trevas. As potestades das trevas, que pode fazer com você? Você sabe quem são as potestades das trevas? Pregadores, pastores, Roma. Todos esses são as potestades que governam a ignorância. Essa igreja que você esteve aí, você colocou aí o pastor como uma potestade e ele te governava em trevas, porque nunca te disse a verdade. Nunca te disse que com uma só oferta você estava perfeito para sempre. Ele nunca te disse que você foi livrado do diabo e que o diabo está destruído. Ele é uma potestade. O Papa, esse é outro governador de trevas. Ele se mantém ao mundo inteiro, todos os seus seguidores em ignorância.
Olha, porque para você está todos os dias, Santa Maria, Mãe de Deus, orai por nós pecadores, agora na hora da nossa morte, Santa Maria, Mãe de Deus, e bendito seja. Olha, para você estar com uma cantalena dessa todo dia, todo santo dia, abrir de manhã e fechar à noite. Você está adormecido? Está roncando, sim, roncando já. Filipenses 3:21, veja o que diz. O qual transformará. Hello, veja. Não lute com isso, abençoado, porque os que lutaram com isso estão agora sentadinhos. Olha, agora sim que eu entendi. Então, desde o princípio, para que esperar passar 3 meses para dizer, não entendi assim? Bom, se você estava adormecido, você estava em trevas, não tinha conhecimento, por isso você duvidava de tudo. E quando viesses aqui, você fez até o sinal da cruz pensando que ele podia te livrar. E isso é outra historinha da cruz, como se a cruz pudesse te ajudar. Quem pode te ajudar foi o que morreu na cruz, mas o madeiro não faz nada. 3:21, o qual transformará o nosso corpo de quê? Para que seja semelhante ao corpo de sua glória, pelo poder com o qual pode também sujeitar a si mesmo. Quantas coisas? Mas o que está te dizendo aí? Que você tem um corpo de humilhação? E esse corpo de humilhação, a única coisa que vai parar de te humilhar é o conhecimento que eu estou te dando aqui. Você vai ter um conhecimento, como consequência o teu caráter vai mudar. Ninguém vai brincar com tuas emoções e sentimentos. E o que falar contigo agora em diante tem que ser uma pessoa que saiba falar o que você não vai se deixar vender gato por lebre. Não, veja que Nostradamus disse que isso vai explodir. E que Nostradamus que está falando? Não, que me disseram que vem uma bola de fogo para Miami. Que venham 100 bolas de fogo. Não, que estão dizendo... Não é o que estão dizendo. O que está escrito? Alô, o que está escrito? Eu não estou em trevas. Olha, mas eu tive uma experiência bem bonita esta manhã. Corpo assim, eu não podia fazer nada, você sabe? Você já teve manifestações que às vezes você quer avançar e não pode? E de momento você sente que está se afogando, que vão te matar. Veja, o corpo é desejos do quê? Enganosos. E brincam por aí. E olha, e Deus permite, para ver onde você está parado. Deus te saca a medida, deixa-me ver. Vou lhe meter um sonho desses, uma serpente dessas bem feias. Vou lhe mostrar uma anaconda, fogo assim. Uma manifestação de medo para ver onde está parado. O jovenzinho ou a jovenzinha. Você vai ter medo disto? Aí não há nada. Pois siga sonhando, aí não há nada. Pela tarde se sente melhor. Que susto que eu passei de noite. Isso vai se repetir quando der vontade ao corpo, os desígnios. Você sabe, são desígnios, manifestações. Desígnios de tua carne. Querem te destruir. Às vezes se te mete um espírito desses de peleja com teu esposo, com tua esposa, espírito de ciúme, espírito de rancor. E esses são os desígnios. Isso você tem que falar com o teu casal imediatamente. Porque eu sinto que vamos parar, porque eu estou sentindo que isso vai estar... Sim, você está pensando isso também? Sim, eu também estou pensando. Vamos apoderar do conhecimento da palavra, vamos aplicar isto. E essas pelejinhas que nos dão no meio da peleja, vamos dizer, leva o cativo, eu também. Você não vê que você traz muita contaminação desde pequeno? Tudo isso vem desde pequeno. Teus pais te formaram e te fizeram te contaminaram na carne. Porque toda a carne é má. Mas há carnes tão contaminadas de medo, de temor e de coisas. Isso é o que governa o mundo. Daí nasce a parapsicologia, daí vive o Walter Mercado, outro aqui. E de todas essas mentiras, passam estudando livros, inventando. O que disse o padre de manhã? Veja o câncer. E você, como que ultimamente, se todo mundo passa por essa bobagem, todo mundo um dia se levanta assim, se levanta assado.
Não que a lua, que o sol, que a energia, que a energia passa com um produto desses naturais aí, que tem muita energia. Que energia, que as pessoas têm energia. Certamente, se todo mundo está contaminado, todo mundo tem tantas contaminações. Tem pessoas que são tão negativas que entram onde você está aí. Como fala essa senhora, como fala esse senhor. Tomara que se cale, que muito fala, que negativo, estão sempre se queixando. Porque é que estão contaminados. Eles são vítimas da mentira de sua carne enferma. Esses familiares teus abençoados, eu sei que são tua família, mas olha, não serve. Essa velha, essa avó, mande ela se calar, que não siga recebendo conselhos, que se consertem, que a palavra é para todos aqueles que se consertam. Hello! A palavra é para todos. Não deixe que abuse de você, abençoado. Acorde, desfrute da vida. Desfruta, levanta-te, governa com conhecimento, porque os desígnios querem destruir-te. É um corpo que se dedica a humilhar-te. O dele é humilhar-te, se você deixar. Humilhar-te, meter-te em culpabilidade, brincar com tua vida. Então você e aí ninguém pode te ajudar, nem eu posso me meter aí. É a tua medida. Porque quem está te sacando é Deus, está sacando medida. Veja, a mim me sacou medida outro dia com essa experiência. O que vai fazer, José Luiz? Não, já despertei, Senhor. Ah, bom, isso aí. Não perca tempo com isso não, vai dormir. Olha, pai, é uma experiência. E olha, levou um tempinho bem feio. Mas eu fiquei sozinho, porque a carne também é má. E eu não posso ser pessoa de pessoas. Estou te dando para que você possa ajudar o povo, para que não tenha essas mentiras na carne. Não vê que daí é onde nasce toda a fonte de ganho desonesto? Daí é que fazem mercadoria com as pessoas. Daí vivem, pelo menos, são milionários. São negócios milionários. Você não vê que o povo está em mentira e está em medo? Isso foi o que disse o advogado aí. Veja esse homem. Não vê que esse homem, esse advogado em Porto Rico, e ele sempre está intervindo no aspecto, cuidem-se, porque ele faz com que as pessoas usem a mente. Os políticos os tratam com gente estúpidas que não pensam. As religiões tratam com mentes trancadas com motores que não funcionam. Mas quando a pessoa coloca o povo a pensar e deixa livre, os negócios religiosos caem. Mas veja, não tenha medo, abençoado. Não tenhas temor, que tudo está bem. Não tenha medo das velas, dos contos, dos filmes. Tudo isso é trevas e mentiras e corpos de humilhação, desejos enganosos. Mas Deus te diz a verdade. Deus diz que você está abençoado, que você está completo, que não te falta nada. Isso ninguém pode mudar. Abençoado com toda a bênção. Vamos estar de pé.